O Fachin, como a gente sabe... Fachin, como a gente sabe, né, continua na relatoria, né, a gente falou muito no caso da JBS no Supremo, ele negou hoje que exista uma crise institucional no Brasil. Num evento do STF, ele disse ainda que o sistema penal punitivo não será a resposta de todos os males. A gente tirou um trechinho do que disse o Fachin nesse evento. Coloca aí, Reginaldo, vai lá. Falar de Constituição corresponde também a sustentar que não se pode demonizar a política. Não será o sistema penal punitivo a resposta de todos os males. Nos dias correntes, a propósito, permito-me trazer a lição do eminente ministro César Peluso, a quem muito estimo e admiro, segundo o qual nenhum juiz verdadeiramente digno de sua vocação condena alguém por ódio. Pois é, ele e o Fux fizeram manifestações parecidas, né? Ele falou isso, que não se pode demonizar a política, e o ministro Fux, também numa palestra, disse que o Supremo vai sim zelar pela governabilidade, tem preocupação com a governabilidade. Acho que os ministros do Supremo percebem o momento de gravidade que vive o Brasil e de próximo a um desfecho aí, algo preocupante, porque o presidente da República denunciado por supostos crimes cometidos no mandato é algo inédito, algo que a gente ainda não viveu, e olha que a gente achou que já tinha superado toda a cartilha de bizarrices na política que um país pode suportar, mas não, sempre vem mais. A gente se supera a cada dia, né, Andreasa? Então, eu fiz várias versões para essa fala do Fachin. Não consegui, eu não sou um bom imitador, não consegui imitar a voz dele. Mas é assim, não se pode demonizar a política, mas já demonizando, né? Ou a política não pode ser demonizada, senão por Fachin, pelo companheiro Janot e pela camarada Carmen Lúcia. Ou melhor, a política não pode ser demonizada, mas criminalizada ela já está. E eles têm responsabilidade por isso. Concorda, Amador? Não tem. Não, a classe política aí que tá. A primeira coisa que está colocando à prova, corroborando a Vera, é a resiliência, né? A capacidade de resistir da democracia e das instituições no Brasil. A gente sempre achava que já tinha feito de tudo, experimentado tudo, e sempre nos colocam mais um desafio. E eu acho que hoje, para a sociedade brasileira, o regime democrático é um valor, não está em questão a democracia nem as suas instituições. O que sempre a gente discute, o que a sociedade discute nas ruas, é quem ocupa os três poderes, né? A qualidade, a representatividade e a lisura de que ocupa os três poderes. Então hoje, quer queira, quer não, o eixo central da vida brasileira passa pelo judiciário, né? Queira o judiciário ou não. Isso por conta não da judicialização da política, mas é a questão da criminalização da política. A nossa classe política transformou a atividade política em atividade criminal. E crime é questão judiciário. Esse é que é o problema. Não é culpa do judiciário as coisas como estão. Quem criminalizou a nossa política foi a nossa própria classe política. Agora, curiosamente, na classe política brasileira, existem membros não só do Executivo e do Legislativo, mas existem membros do Judiciário também, que se manifestam fora dos autos, em ocasiões públicas, como Gilmar Mendes, vezeiro, useiro e vezeiro de fazer isso, né? Além do que, também como empresário, né? Dono de escola, essa coisa toda, mas isso aí não precisa falar agora, enfim. Mas essa é que é a questão. Aqueles que ocupam o poder, né, trataram de criminalizar o poder. Eu acho isso. Concordo totalmente com o Madureira e lembro aqui ao meu amigo Carlos Andreasa que demonização da política e criminalização da política foram frases cunhadas antes por Luiz Inácio Lula da Silva, que quando seu partido cometeu, aí sim, crimes em série, crimes que quase desafiam o Código Penal, porque tem alguns provavelmente não indexados, começou com essa história de que a Procuradoria-Geral da República e o juiz Sérgio Moro e todo o judiciário estavam querendo criminalizar o PT. Eu também
também acho isso. Acho que a gente não pode culpar o mensageiro nesse caso, nem a imprensa, nem os que vazam, nem os que julgam, nem os que denunciam, porque a criminalização da política veio por meio de um conluio criminoso para assaltar os cofres públicos, feito por empresários e por governantes. Primeiro pelo PT, depois pelo consórcio ou quadrilha que ele montou para ficar eternamente no poder. PMDB, PP e Caterva. Então, eu acho que o judiciário pode cometer erros? Pode. O Ministério Público pode cometer excessos? Pode. Mas eu não vejo nisso nenhuma tentativa de criminalizar a política. Ou então a gente vai partir do princípio de que eles deveriam ter parado tudo quando chegou no PT e encerrado, baixado a porta, passado a régua. Eu acho que não dá para dizer isso. Se toda a política estiver contaminada, vai ser necessário fazer uma espécie de um expurgo mesmo. Eu acho que não tem como não ser isso. A própria primeira-ministra da Noruega falou isso hoje, lá para o Temer. Ele teve que ouvir isso e ficar meio com cara de cachorro que caiu da mudança ali. Porque o Brasil hoje tem a política profundamente corrompida, generalizadamente corrompida, e não é uma invenção do judiciário nem do Ministério Público isso, eu acho. Não, eu vou dizer o que é a invenção do Ministério Público e do Judiciário. Eu aqui não quero criticar a visão dos demais, tá? Acho tudo legítimo que vocês disseram, perfeitamente. Mas eu não entro no nivelamento por baixo da política. Não foi o Lula que inventou a expressão criminalização da política. Os americanos usam isso normalmente. E foi bom falar do Lula para falar desse assunto. O Lula sumiu, né? Cadê o Lula? Essa é a grande questão. Né? Quando a gente nivela por baixo a política, quando a gente demoniza a política, quando a gente chafurda a política, quando a política se torna em lixo ou é jogado na lixeira, são os piores que surgem, que se beneficiam. Essa narrativa falsa que o Ministério Público, sem dúvida nenhuma, tem investido, essa que trata os políticos todos como se fossem iguais, beneficia sobretudo o senhor Lula. Muito mais o senhor Lula do que o PT. Para mim, criminoso tem que ser punido. Mas é um equívoco grave tratar todos como criminosos iguais. Mas aí você não acha que... Os políticos brasileiros podem ser... Não, deixa eu concluir. Os políticos... Por favor. Os políticos brasileiros podem ser todos criminosos, mas não... jamais entraram, produziram, criaram um esquema corruptivo para financiamento de um projeto de poder. Todos eles são corruptos para fins pessoais, para enriquecimento. É horrível, mas não cria sistema, não é autoritário, não ataca a democracia, não dilapida as instituições da República. Isso quem fez foi o PT. Esse discurso que trata todo mundo de maneira flat, como se fossem bandidos iguais, é um serviço ao senhor Lula. E está provado, hein? Está fora do noticiário, está poupado. Tem esta barbaridade, essa obra ficcional da delação da JBS, corroborada pelo senhor Fachin e pelo Janot, em que o PT, Lula, Dilma, BNDES e Luciano Coutinho são coadjuvantes na história de ascensão dos irmãos Batista, e o Michel Temer, que não está puro, é um protagonista. Nessa eu não caio. Eu também não caio, nisso eu concordo com você, mas você não acha que é a dosimetria das penas e as condenações que ainda não vieram, que vão dizer quem é mais culpado e quem não é? Uma coisa é a narrativa que o Joesley Batista tenta plantar e que a gente não compra. Claro que não compra, e diz aqui todos os dias que não compra. A outra coisa é o fato de que o Lula já é réu em 5 processos, tem mais uma denúncia e vai ter mais pelo menos 4 inquéritos. Portanto, ele não está incólume e nem poderá ficar. Ele vai ser condenado brevemente pelo juiz Sérgio Moro, e por mais que o Joesley, uma espécie de sócio dele, tente poupá-lo, isso não vai acontecer, o judiciário não vai permitir. Por isso eu acho que as instituições estão funcionando, eu acho que o julgamento do Supremo essa semana mostrou que um sistema do judiciário está forte,
E eu não vejo muito essa tentativa de nivelar todos. Não dá para dizer que a política brasileira está nivelada por cima, Andreasa. Ela de fato está nivelada por baixo. Não por uma narrativa, nem por nada, mas pelos métodos e procedimentos que foram adotados e aí sim são generalizados em maior ou menor grau. Eles, um macrocosmo como o do PT, ou um microcosmo como, por exemplo, o PRB do ministro lá do Desenvolvimento, que também pegou peteca, todo mundo praticou essa barbárie que a gente está vendo aí na Lava Jato. Ô, Madu, me empresta só um minutinho para eu batalhar. Vera, eu concordo que quando nós chegarmos na decisão judicial, na sentença, na definição de punição, poderemos falar sobre um equilíbrio punitivo. Só que a matéria é de ordem política. O que ocorre hoje, o que se diz hoje, o que se escreve hoje, o que se costura hoje, o que se articula, as narrativas que são tecidas agora, aquilo que se dá destaque ou não. E eu não estou falando de jornalismo, não. Eu estou falando de poder, de quem tem poder. As escolhas que são feitas, o protagonismo que se dá ou a condição de coadjuvante tem implicações imediatas. A implicação imediata do que está em curso no Brasil agora é um favor, é um serviço. Não sei se combinado. Não sei se há intenção, isso eu não posso dizer. Mas é um serviço para o projeto de poder do senhor Lula e do PT. E de suas linhas auxiliares. No futuro, pode ser que todos vão em cana. Pode ser. Dará na mesma. Mas se há uma chance agora para que eles se reabilitem, aí está. É disso que eu estou falando, do efeito político, das consequências políticas do que acontece agora. Vai, Madu, você. Vai, Madu. Eu concordo com o Andreasa o seguinte, a proposta de roubalheira do PT, né, é uma proposta estrutural. É um achincalhe à democracia, né? Para o Partido dos Trabalhadores, a democracia é um valor burguês, né? Eles não dão o menor valor, eles se usam da democracia para se estabelecer o poder e praticar a rapinagem, que é o objetivo real do partido, sempre foi. Por isso eu sou amplamente favorável à cassação do registro do PT, né? O PMDB, que era sócio minoritário nessa patranha, nessa jogada, a roubalheira dele era mais conjuntural, era uma coisa mais assim, atomizada, né, localizada, como sempre foi, né, há 30 anos é assim. O PT não, era uma coisa, o PT é muito mais Odebrecht, né, que tinha um departamento de operações estruturadas, do que JBS, né, que aparentemente era um açougue de Goiânia, que virou a maior empresa de proteína do mundo, com grana do BNDES, com grana do povo brasileiro, né, uma esculhambação. Então tem uma diferença. Mas a Vera, né, lembrou bem que você tem uma dosimetria, você tem uma proporção, quer dizer, você tem culpados de diferentes graus, diferentes natureza, né? Eu acho que isso é uma coisa que há de ser levada em consideração. E por falar agora, da criminalidade... Realmente, Ô Vera, então, rapidamente antes da gente ir pro intervalo, acho que tem uma informação importante. E por falar em criminalização da justiça ou vice-versa, a Polícia Federal vai fazer neste fim de semana, informa a Eliane Cantanhede aqui no Estadão, varreduras em telefones dos gabinetes da ministra Carmen Lúcia e de todos os ministros que assim pedirem, para verificar se há monitoramento, se há grampo, etc. Foi a própria Carmen Lúcia Eu também quero. que pediu isso ao diretor da PF, o Leandro Daello. Vamos ver aí o que sai desse negócio. Também quero que veja se o meu celular tá grampeado, porque tenho escutado uns barulhos e não sei não, hein? Ô Janô, eu dou tchau. Tem que pedir pro Daello. Ô Madu, eu escuto uns barulhos no meu celular. Ô Madu, eu escuto uns barulhos no meu celular e falo, oi Janô, tudo bem? Olha lá com o que você fala.